Há exatamente 100 anos acabava a Primeira Guerra Mundial. Na 11ª hora, 11º dia, do 11º mês de 1918. Se eu perguntar para você como aconteceu essa guerra, você provavelmente vai dizer que foi com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas e se eu te contar que esse foi apenas um dos pretextos utilizados para tentar explicar isso? Que na verdade o negócio era bem mais antigo. Ficou curioso? O meu nome é João Vitor e esse é o canal João Gameplay 17. Puxa a vinheta. Então, gente, basicamente o negócio é o seguinte. Eu gostaria de estar dizendo primeiro que eu não vou focar muito em datas e mais em acontecimentos. Não vou focar muito em nomes também. Aqui eu estou com a página aqui da Wikipédia aberta. Pode ficar tranquilo, a Wikipédia é sim confiável. O que não é confiável é a Deciclopédia. Beleza? Na Wikipédia, tanto que lá em referências bibliográficas, tem um monte de fonte lá de sites confiáveis também. Então a Wikipédia é uma informação válida sim. E aqui também tem o meu livro, o meu caderno de história desse ano, também tem o livro que está na minha mochila, explicando aqui, olha, sobre a Guerra Franco-Prussiana. Então, vou começar a falar sobre alguns motivos. A Primeira Guerra Mundial, ela já acontecia, quer dizer, ela começou mesmo formalmente em 28 de julho em 28 de julho de 1914. Mas desde antes já tinha muitos conflitos. Bom, naquela época era muito importante o país ter bastante colônias. Nós tínhamos a Inglaterra, que tinha colônias ao redor do mundo inteiro. Tinha o Canadá, África do Sul. Eu não sei se alguns desses países já tinham conseguido independência, mas de qualquer forma era muita parte que era da Inglaterra, no Reino Unido no caso. A Rússia simplesmente tinha o maior império de terra contínua do mundo, né? Eu digo de terra contínua porque na Inglaterra tinha o maior império, só que o dela era uma ilha aqui, outra ilha ali, outra ilha ali. Agora a Rússia não, a Rússia era um território inteiro assim. A França também tinha muitas colônias e tal, e então eles eram territórios que tinham bastante poder. Inclusive, naquela época vivia a organização multipolar do mundo, ou seja, vários polos, vários centros de poder. E a Alemanha era um país que não tinha isso. Por quê? Porque ela teve uma unificação tardia. Antes tinha o Sacro Império Romano Germânico e dentro deles tinham vários outros reinos. Era como se fosse o Brasil, os estados dentro deles, sabe? Então demorou muito para eles unificarem um país. Enquanto eles ficavam resolvendo conflitos internos, os outros países estavam investindo na navegação, investindo em colônias, né? Então a Alemanha não conseguiu fazer isso. E ela começou a ver que para ela ganhar destaque, ela precisava de territórios. E qual que era a melhor forma de fazer isso? Do jeitinho brasileiro, que é roubar. Foi isso que a Alemanha queria fazer. Então, no ano de 1870, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Foi entre a França e a Prússia. No caso, o Reino da Prússia, que viria a ser o Império Alemão, o Segundo Reich. Essa guerra que aconteceu, ela foi em torno do território de Alsácia-Lorena. Não sei qual é a pronúncia, mas de qualquer forma, essas terras eram umas terras que pertenciam à França, mas que tinham muito carvão, muito ferro, então era um negócio muito bom para a economia. E daí esses países começaram a guerrear. E o que aconteceu? A Alemanha ganhou. E a França, o que aconteceu? A França queria revanche, porque tiraram o território deles à força. E a partir de então, criaram-se as tríplices. No caso, a França se uniu ao Reino Unido e a Rússia, formando a Tríplice Entente. E também teve a Aliança dos Impérios Centrais, que foi a Tríplice Aliança entre a Itália, Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Os três impérios centrais, no caso. Só que olha só o que aconteceu. Vamos falar também agora sobre, a gente falou sobre o expansionismo. Também tinha o militarismo. Os países também queriam ver quem que fazia mais armas, quem que desenvolvia mais armas. Naquela época estava lançando os primeiros tanques de guerra, navios de guerra, os primeiros aviões, né? Então foi uma guerra com muitas inovações tecnológicas assim para aquela época. Outra questão também que teve foi o nacionalismo exacerbado. Tinha muito nacionalismo. Por quê? Os alemães, eles desde antes da Segunda Guerra Mundial, ainda na Primeira Guerra, eles já tinham aquele sentimento que eles eram os fodões, né? A raça foda mesmo. E os franceses, eles também estavam com essa rivalidade com os alemães. E daí a Inglaterra também tinha medo, porque a França era um poderoso aliado comercial dela. Se a França começasse a perder dinheiro, ia atrapalhar muito as negociações dos dois países. Então podia ser que desse algum problema para a Inglaterra também. Então eles já fizeram ali. Outra coisa que tem a ver com esse nacionalismo é o pan-eslavismo e o pan-germanismo.
O pan-eslavismo era a ideia de juntar todos os povos eslavos, que são os povos da Rússia, Sérvia, Croácia, Bósnia, enfim, todos esses países. Da Bósnia acho que nem tanto assim, mas essa região de países que eu vou estar mostrando no mapinha na edição. E também tinha o pan-germanismo, que era a ideia de juntar todos os povos germânicos. No caso, nós temos os alemães, os austríacos, os húngaros, os búlgaros, enfim, esses povos. E então, no fim do século XIX, depois que houve essa formação dessas alianças aí, o que aconteceu? Começou, então, muita rivalidade. Daí, vamos dizer assim, a guerra estava para explodir a qualquer momento. Isso aí, muitas pessoas até já haviam previndo, que ia ter uma guerra a qualquer momento, porque estava tendo muita tensão. E acabou. O que aconteceu? O arquiduque Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, como se fosse um príncipe do Império. Ele ia virar o imperador. E o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado por um estudante da Bósnia. E a Bósnia era uma aliada da Sérvia. E a Sérvia fazia parte do quê? Do pan-eslavismo. E o Império Austro-Húngaro fazia parte do pan-germanismo. Ou seja, o que queria dizer? Queria dizer que o cara da Sérvia, no caso, o cara da Bósnia, que era aliado da Sérvia, matou o austríaco. Então esse foi o estopim da história. Porque daí aconteceu? A partir disso, a Rússia, que era um país enorme, já ajudou a Sérvia, lógico, com interesses econômicos também. Mas daí, a hora que eles viram que poderia dar para esses problemas, a Alemanha já entrou ao lado do Império Austro-Húngaro, falando que ia ajudar ele. E daí a França já ficou com medo. Porque pensa bem, se a Alemanha e a Áustria estavam unidas em guerra, a Alemanha está aqui, a França está aqui do lado, o que ia acontecer? Hein? Então a França também se uniu à Inglaterra e tudo mais. Mas o que aconteceu? Os alemães, eles queriam pretexto para poder invadir a França. Só que se eles invadissem a França pela França mesmo, pela fronteira, pode ser que desse muito problema, porque os franceses tinham sim um exército bom. Então qual foi a tática que eles utilizaram? Entraram na Bélgica, que a Bélgica era mais fraca, saquearam, estupraram, mataram todo mundo que estava na Bélgica e seguiram até para a França. Essa foi a primeira etapa da guerra, de 1914 e 1915. Eles chegaram a ficar tudo doidão e entraram com tudo mesmo. Também teve lá na frente oriental o Império Otomano, que atualmente incorpora países como o Iraque, se não me engano tem a Síria também, a Turquia, um pedaço lá de Israel também, Palestina, né? Tinha o Império Otomano, que era um país só. Ele também declarou guerra aos aliados. Ele resolveu lutar a favor da Alemanha e da Áustria. Só que tem um problema. Ele tentou invadir a Rússia. Só que a Rússia já estava acostumada com o clima frio que eles tinham lá. Mas os turcos não. Então aconteceu com os turcos. Eles foram lá, entraram lá nas montanhas, começaram a atirar, começaram a morrer de frio, perderam a guerra naquela parte lá. Aí a Rússia tomou um território lá e assim por diante, e daí já neutralizaram uma boa parte lá. Voltando para frente ocidental, aí tem a Guerra de Trincheiras, de 1915 até 1917, que foi quando a Itália entrou na guerra ao lado dos aliados, do lado da Entente. Mas como assim? Peraí, a Itália não era aliada dos impérios centrais? Teve um negócio, em 1902, a Itália fez um tratado secreto com a França. Um tratado para os dois se aliarem. Então, como é que fala mesmo? A Itália já não estava tão aliada assim das potências centrais. Aí, quando chegou na guerra, ela deu outra desculpinha. Ela falou que o tratado era da Tríplice Aliança, era um tratado de defesa. Caso algum país fosse invadir eles então se uniriam para tentar derrotar outro país. Só que como no caso foi a Áustria que começou a guerra, então a Itália disse que ela não ia entrar na guerra. Só que acabou que em 1915 ela entrou sim, e do lado da Entente, porque a Inglaterra fez promessas dizendo que iriam dar um pedaço lá da Áustria para a Itália comandar, iam dar algumas colônias na África. Então a Itália ficou feliz da vida, falou, a gente vai entrar, a gente vai ficar poderoso. Beleza, então. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? A Itália tudo bem, a Itália lutou, continuou lutando. Aí voltando a falar da guerra de trincheiras, era basicamente assim, era um buraco que tinha esse lado aqui e tinha outro buraco do lado de cá. É como se fossem umas fileiras de buracos assim. E daí no meio dessa fileira ficava uma terra que não tinha ninguém. E daí um lado ficava atirando o outro para matar o outro, e quando matava todo mundo daqui, eles vinham aqui e vinham para essa trincheira. E daí tinha outra trincheira do lado de cá. E daí ficava esse aqui brigando com esse cara daqui. E daí ficava nessa briga, nesse rolo aí,
até eles conseguiam os territórios. Então, basicamente, assim, uns 3 meses eles pegavam o quê? Um pedacinho, porque pensa bem, eles pegavam o território daqui, aí chegava a trincheira daqui, matava eles, recuperava o território deles. Aí vinha outro, perdia o território, vinha pra cá. Aí esse aqui voltava pra cá e perdia o território. Esse aqui perdia o território e esse vinha pra cá de novo. Que loucura! Então ficava nesse vai e volta, e não progredia. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, também estava fazendo meio que apostas, investimentos. E ele investiu ao lado da Entente, né? Investiu ao lado da Entente. E como ele viu que estava chegando em 1918, né? Tudo bem, a guerra estava até que funcionando bem. Só que daí aconteceu um negócio em 1917, eu acho que vocês já ouviram falar, Revolução Russa. E o que isso aconteceu? Basicamente houve uma revolução que tirou o czar Nicolau II do poder e quando ele foi expulso do poder, instalou um governo menchevique. E pouco tempo depois foi substituído por um governo bolchevique, um governo socialista, lá na Rússia. Então, basicamente, depois de todas essas revoluções, a Rússia decidiu que ela ia sair da guerra para resolver os conflitos internos que estavam acontecendo dentro dela. Se é interno é dentro dela, é lógico, né? Mas a Rússia decidiu que ia sair, então. A sair. E daí, os países da Europa continuaram guerreando. O Japão, o Japão da Europa. Lá na Ásia também estava tendo essa guerra. O Japão estava aproveitando que todo mundo estava focado na guerra no Ocidente e começou a ficar doidão para tomar território de todo mundo. Invadiu a Coreia, invadiu a Manchúria, invadiu eu acho que a Indonésia também, invadiu a Ásia inteira, ficou doidão e ficou o bicho mesmo, sabe? Tava pouco se fudendo porque os outros estavam achando que vamos invadir tudo. E daí o que aconteceu? Os Estados Unidos, chegou em 1918, os Estados Unidos ele tinha apostado na Entente. Só que ele viu que estava tendo algumas dificuldades, né, para eles ganhar. E a guerra não estava tendo rumo. Então, para ele não perder esses investimentos que ele tinha feito, ele decidiu que ele ia entrar também na guerra. Só que ele precisava de um pretexto. E esse pretexto veio quando submarinos alemães afundaram navios cargueiros dos Estados Unidos. E daí, após isso, os Estados Unidos declarou guerra, mandou soldados para a Europa, fez um reforço lá e começaram a ficar louco também. O Brasil também teve isso. Os submarinos alemães derrubaram o cargueiro brasileiro e o Brasil decidiu que ia entrar na guerra ao lado da Entente. E daí eles até mandaram um navio lá para a Europa, né, no mar Mediterrâneo, mataram umas toninhas que estavam em extinção. É uma história bem interessante até. De boa, né, todo mundo de noite lá, não estava enxergando nada. Eles viram um negócio na água, né? Falaram assim, deve ser algum submarino alemão. Vamos atirar, vamos matar todo mundo, né? Beleza, foram atirando, aquele negócio estava na água, ninguém sabia o que era. Amanheceu o dia, foram olhar, era um monte de toninhas mortas. Toninha é um parente do golfinho, do boto, desses bichos assim. Foi o Brasil sempre fazendo brasileirice, né? Mas de qualquer forma, não foi só isso que aconteceu também não, gente. E após tudo isso, finalmente a Entente começou a progredir. Daí a Itália conseguiu tirar um bom território lá da Áustria e Hungria. Os aliados, eu tô falando os aliados, mas são a Entente. Também conseguiram barrar a Alemanha, lá mais ao norte, ao sul também. De qualquer forma, o exército alemão ele ficou fraco, ele não conseguia mais batalhar. No Oriente Médio lá, os aliados já tinham dado conta de acabar com os remanescentes que tinham lá da guerra, conseguiram pacificar tudo. E daí acabou que a Áustria e a Hungria se rendeu, porque não estava dando mais conta, e a Alemanha também acabou se rendendo. Então, às 5 da manhã do dia 11 de novembro de 1918, houve a assinatura de um armistício para o fim da guerra. E às 11 da manhã do dia 11 de novembro do ano de 1918, houve então a oficialização desse armistício. Houve então o fim oficial da Primeira Guerra Mundial. Bom, houveram várias consequências dessa guerra, né? Por exemplo, a Alemanha, ela não quis admitir que o exército dela era fraco. Ela quis dizer que foi mais ou menos como se fosse uma praga, que foram população judia, população estrangeira, que fizeram aquele negócio, que meio que jogaram uma praga, ou então que atrapalharam, né, a guerra, não quiseram ir lutar, não quiseram... ficaram jogando a mídia contra eles, né? E acabou que isso aflorou muito o nazismo na Alemanha, fazendo criar a Segunda Guerra Mundial.
E não só na Alemanha, mas na Itália também, porque a Itália não ganhou tudo aquilo que a Inglaterra prometeu para ela. Então ela ficou puta com isso. Ela falou, porra, eu aqui eu fiz minha parte, vocês não querem fazer a parte de vocês também? E como eu vou dizer, a população estava muito, mas passando fome, não tinha casa, tinha sido tudo destruído. E eles não ajudaram muito a Itália. E daí o que aconteceu? Eles pegaram e falaram assim, então tá bom, vocês não me ajudaram, agora também eu não quero mais a ajuda de vocês. Agora eu quero fazer sozinho. Agora eu quero... A única coisa que presta é o que eu faço. O Japão estava na Ásia comandando aquele império enorme, né? Falou assim, ah, vou entrar do lado desse pessoalzinho aí também, né? Você já sabe como é que é o negócio, né? Vamos entrar do lado deles aí. Eles estão querendo ficar poderosos, querendo ganhar mais terra, também quero. E é isso aí mesmo. Mas voltando a falar aqui, houve um reconhecimento do trabalho feminino, né? Porque os homens iam para a guerra. Então, para as pessoas cuidarem das terras, para as pessoas que iam fazer as armas, acabavam sobrando para as mulheres. E em muitos lugares do mundo, elas ainda não tinham direito ao voto. Depois da guerra, elas ganharam esse reconhecimento, elas conseguiram ganhar o direito ao voto. E depois, no outro ano, em 28 de abril de 1919, houve a formação da Liga das Nações, que foi meio que um tratado que os países fizeram para tentar fazer, é como se fosse a mãe da ONU, vamos dizer assim, como um tratado que os países fizeram para tentar não deixar acontecer outra guerra daquelas. E a Primeira Guerra Mundial era vista como uma guerra que veio para acabar com todas as guerras. Só que não foi bem assim, né? Porque 20 anos depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Mas de qualquer forma, houve então essa Liga das Nações, que era para não ter mais guerra que nem aquela. Também houve conferências de paz, né? Também tem os tratados de paz, né? O Tratado de Versalhes, que foi assinado em janeiro, se eu não me engano, em janeiro de 1919, deixa eu até verificar aqui, olha. Aconteceu também, nesse tratado, eles queriam que os países derrotados, no caso, como eu já disse, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, né? Queriam que eles pagassem aqui, olha, pagar uma enorme quantia em dinheiro para os países vencedores, a devolução da Alsácia-Lorena para a França e muitas cláusulas humilhantes que eles iam ter que fazer. Por exemplo, além de ter que devolver terra, pagar imposto demais, eles também começaram a ser vistos como países, sei lá, inferiores, né? E acabou que isso, somado a tudo mais, foi dar origem à Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que eu tô voltando aqui na edição rapidinho para falar é que também teve um limite, né, na militarização. A Alemanha, a Itália, eles só podiam ter uma certa quantia de pessoas, uma certa quantia de militares, uma certa quantia de armas. Os aliados tinham meio que proibido eles de ter um exército maior que de 100 mil pessoas, se eu não me engano. Outro ponto que eu esqueci de ressaltar aqui é que vários países foram fundados e vários países acabaram. Aqui, ó, por exemplo, acabou o Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. As 4 dinastias, juntamente com as aristocracias que as apoiavam, caíram após a guerra. Foi a Hohenzollern, os Habsburgo, os Romanov e os Otomanos. Países como Bélgica e Sérvia passaram por destruições severas, assim como a França, que perdeu 1,4 milhão de soldados, sem contar as vítimas civis. A Alemanha e a Rússia foram igualmente afetadas. Aqui, olha, de 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados entre 1914 e 1918, 8 milhões foram mortos, 7 milhões foram incapacitados de maneira permanente e 15 milhões ficaram gravemente feridos. Morreram 6 milhões de civis durante a guerra. A Alemanha perdeu 15,1% de sua população masculina ativa, a Áustria perdeu 17,1% e a França perdeu 10,5%. A Primeira Guerra Mundial, num total, teve 20 milhões de mortos. Mas bom, gente, isso aqui foi um resuminho que eu queria trazer para vocês da Primeira Guerra Mundial. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante aqui, vocês me desculpem mesmo, porque eu resolvi fazer isso de última hora, não tenho nem roteiro, nem nada. Eu só decidi porque amanhã, 100 anos da guerra, né? Se eu tiver esquecendo de alguma coisa, eu posso colocar na edição aí. Mas é isso mesmo, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se vocês curtiram, né, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para todo mundo. Mas sem mais nada, é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. Falou!